Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, caso ainda você não seja um inscrito. Venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão política dentro do YouTube e me siga nas outras redes sociais, @profileoficial, o Twitter e o Instagram, canal Profileo. E fique preparado porque o mês de julho vai reservar grandes surpresas aqui para o canal. Novidades estão saindo e vocês vão adorar essas novidades. Agora, saiu hoje na Folha de São Paulo uma reportagem falando de possíveis esquemas de corrupção revelados no gabinete de Bolsonaro quando ele foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, entre os anos 90 e até 2018. E o que você precisa entender, e isso eu falei muito no livro, e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, os links estão aqui na descrição caso você queira comprá-lo, é que Bolsonaro ele é o exemplo do brasileiro médio. Ele é a personificação do brasileiro médio. Você deve ter, com toda certeza, um tiozão aí na sua família. Você sabe, aquele tio, aquele mesmo, esse que você está pensando, que é muito parecido com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele é uma representação de todos esses tios espalhados pelo Brasil inteiro. Esse seu tio, ele não se importa em parar em local proibido. Esse seu tio, ele deve fazer uma conversão errada. Esse seu tio, quando ele recebe uma comanda em um restaurante, a conta, e vê que está faltando uma água, ele não fala para o garçom. Esse seu tio, ele fura fila se ele tiver a oportunidade. Mas ele não faz grandes casos de corrupção. Ele não vai desviar dinheiro público, ele não vai dar uma falcatrua muito grande nos funcionários. Ele faz esses pequenos delitinhos diários. E o Bolsonaro, como sendo um representante dessa classe social que é o seu tio no nosso país, como político, os crimes de Bolsonaro ou as corrupções de Bolsonaro não seriam desvio de verba pública, superfaturamento de obras, lavagem de dinheiro com empreiteiras. Não seria nada disso. Porque o Bolsonaro, pessoal, como presidente, ele é o mesmo que o Bolsonaro como deputado. E perceba quais são as preocupações de Bolsonaro como presidente. Ele é o presidente das pequenas coisas. A preocupação dele são os radares nas ruas, a preocupação dele são os taxímetros, a preocupação dele são os tacógrafos, a preocupação dele são as multas do IBAMA. Ele não pensa em grandes projetos para combater a pobreza, reduzir a desigualdade social. Ele não pensa nisso, porque isso está muito além da capacidade cognitiva e intelectual do Bolsonaro e também do brasileiro médio. Então, se ele é o presidente das pequenas coisas, ele também é o deputado das pequenas coisas. Também foi, no caso, o deputado das pequenas coisas. Então, os problemas de corrupção, os supostos problemas de corrupção, que isso tudo vai ser investigado, eles estão nas pequenas coisinhas. Porque ele não vai fazer grandes desvios de dinheiro público. O que o Bolsonaro vai fazer é justamente virar em local proibido, parar numa faixa que não pode. E no caso, como deputado, isso também vai se repetir. Ao longo de 28 anos que o Bolsonaro foi deputado, a Folha de São Paulo conseguiu encontrar aqui dezenas, na verdade centenas, de movimentações de funcionários esquisitas. O funcionário, em um determinado momento, ele ganhava R$100, no mesmo dia ele era demitido, reccontratado e passava a ganhar 8 mil. Coisas desse tipo. E isso aconteceu ao longo de vários e vários anos, enquanto o Bolsonaro era deputado. E qual é a grande questão envolvendo tudo isso? Muitos funcionários que ocupavam cargos no gabinete do Bolsonaro, eles também rodavam nos gabinetes dos outros membros da família. Então a Folha de São Paulo investigou e existem vários e vários ex-funcionários, ex-assessores do Jair que depois trabalharam para o Flávio e também para o Carluccio. E existia um certo caráter familiar também nos deputados, nos assessores. Não estou falando de nepotismo, mas segundo a informação e a reportagem, eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, uma reportagem do Globo de 2019, que foi citada pela Folha de São Paulo, mostrou que o clã Bolsonaro, Jair e seus 3 filhos políticos, Flávio, Carlos e o Dudu Bananinha, o irrelevante,
contratou desde os anos 90 102 pessoas que têm algum parentesco entre si, em 32 núcleos familiares diferentes. E essa é mais uma das características do Bolsonaro que nós falamos no livro. Ele tem um certo aspecto familiar nele. Tanto que na cidade onde ele cresceu, Eldorado Paulista, a revista Época entrevistou algumas pessoas. E eles falaram que Bolsonaro e a família dele têm um mini império ali no Vale do Ribeira, de lojas de eletrodomésticos e terrenos, coisas do tipo. Então perceba, onde que é o império de Bolsonaro? É na cidade de São Paulo? É no Rio de Janeiro? Não, em Eldorado Paulista, cidade no interior do estado. Então são sempre coisinhas pequenas e sempre privilegiando a família. E tem um aspecto interessante, uma passagem interessante, que a família Bolsonaro, eles adquiriram, né, membros da família Bolsonaro adquiriram uma casa lotérica ali na região. Aí o que aconteceu? A Dilma Rousseff estava tendo uma discussão com os donos de lotérica e o Bolsonaro, pouco tempo depois dele ter adquirido, a família dele, membros da família dele terem adquirido a casa lotérica, ele foi lá em plenária e começou a defender os donos de lotérica, porque existe esse caráter familiar do Bolsonaro. E esse caso, expondo os assessores que rotacionavam entre os gabinetes do Flávio, do Bananinha, do Carluccio e do próprio pai, mostra isso. Então você vai acabar descambando por essa investigação no envolvimento do Bolsonaro com a rachadinha do Flávio. E nós precisamos lembrar que o Bolsonaro também está envolvido na rachadinha do Flávio Bolsonaro, porque o Fabrício Queiroz, que é o pivô de todo esse esquema, a ligação entre a família Bolsonaro e os milicianos, porque a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, miliciano morto, que foi o responsável, que é supostamente, né, aquele que arquitetou o assassinato de Marielle Franco, elas trabalhavam para o Flávio Bolsonaro no seu gabinete, vindas por Fabrício Queiroz. E duas contas bancárias que eram administradas com dinheiro público vindo do gabinete do Flávio pelo Fabrício Queiroz eram do Adriano da Nóbrega. Então, se você tem esse caráter familiar do Bolsonaro com os filhos, né, muitas pessoas rodando o mesmo gabinete, você vai acabar, não tem como desassociar o Flávio do pai. Até por conta também da Michelle Bolsonaro. E a filha do Queiroz também trabalhou para o Bolsonaro. E é interessante que no mesmo dia que o Fabrício Queiroz foi exonerado, a filha dele foi exonerada de cargo de assessora do Bolsonaro. E existe toda a suspeita pela denúncia do Paulo Marinho, o empresário que foi affair de Maite Proença, que houve um vazamento da Polícia Federal para que o Queiroz, ou para o Flávio Bolsonaro e a família do Bolsonaro ficassem sabendo da Operação Furna da Onça, que foi a operação que explodiu o esquema das rachadinhas no Rio de Janeiro, revelou o esquema das rachadinhas do Rio de Janeiro. Então houve esse vazamento e o Flávio Bolsonaro conseguiu se antecipar. O Queiroz, no seu depoimento, disse que se houve um vazamento, ele não chegou até ele, Fabrício Queiroz. Portanto, ele não desmentiu que houve o vazamento. Mas como funcionava esse esquema de corrupção dentro do gabinete do Bolsonaro? Esse suposto esquema de corrupção. Muitos deputados, os deputados, na verdade, eles eram responsáveis pelo ponto dos seus assessores. Então, eles não registravam o ponto. E isso ocasionava em horas extras. E aí eles faziam o seguinte, eles demitiam um funcionário, um assessor, aquele assessor pegava os encargos com a rescisão, esses assessores passavam uma parte para o deputado, podendo ser Bolsonaro ou qualquer outro deputado, passavam uma parte para esse deputado para fazer uma caixinha e depois assumiam um cargo superior no mesmo dia, recebendo um salário maior. E isso era feito, né? Havia sempre uma rotatividade entre os deputados para você demitir, no mesmo tempo você contrata, pega a rescisão, divide com o deputado e também com o assessor. Esse tipo de prática acabou sendo proibido em 2003, porque a partir de 2003 foi feita uma lei para que um funcionário ele só pudesse ser recontratado depois de 90 dias. E a Folha de São Paulo, você pode estar falando o seguinte, mas na verdade isso aí é uma coisa comum, essas trocas entre o Bolsonaro. A Folha de São Paulo pegou o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. O Miro Teixeira, ele foi deputado dos anos 70 até 2018.
Então é um longo período. Ele ficou licenciado em 2003 para ocupar o cargo, segundo a Folha de São Paulo, de ministro das Comunicações. A situação que foi verificada ao longo desses 48 anos é bem diferente da do Bolsonaro. Nos mesmos 28 anos de Bolsonaro, ele promoveu um número muito menor de trocas de cargos de funcionários em seu gabinete, 107 de acordo com os boletins administrativos, contra ao menos 350 do hoje presidente. No caso de Miro, a quase totalidade das trocas representam ajustes pequenos. Não há praticamente nenhuma mudança salarial abrupta, como ocorre no caso do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, eu vou pegar aqui para vocês possam entender melhor o que estava acontecendo. O antagonista chama até de carrossel salarial. Aqui, por exemplo. Tem uma mulher que chama Marcele Lopes Marques. Ela ficou 1 ano e meio no gabinete do Bolsonaro, entre 2004 e 2005. Ela chegou com um salário menor do que R$261, esses valores na época. 3 meses depois, ela mudou de cargo e aumentou a sua remuneração. Dobrou. Então ela começou a ganhar em torno de R$500. Com 1 ano, passou a ganhar o maior contra-cheque de todos os assessores. Foi para R$6.000. 3 meses depois, o salário foi cortado em 90%. Então perceba que há um carrossel, como o próprio antagonista fala, e existem outros, né? O jornal cita ainda o caso de Patrícia Cristina Faustino de Paula. Ela sofreu, que depois ela foi para o gabinete do Carluccio. Ela sofreu 20 alterações de cargo enquanto esteve lotada no gabinete do Bolsonaro. Entrou com o mais baixo dos contra-cheques, menos de 1.000. Atingiu R$8.040 em 2012. E depois figurou com a menor remuneração do gabinete, R$845 em setembro de 2013. E nisso tudo aqui também podem estar funcionários fantasmas, porque a filha do Queiroz, ela era uma funcionária fantasma, ela estava alocada no gabinete do Queiroz. Ela aqui, ó, filha do deputado policial militar, Fabrício Queiroz, Natália Queiroz também passou por oscilações salariais no gabinete de Bolsonaro, até ser demitida em 15 de outubro de 2018, na mesma época que o Flávio demitiu o Queiroz. Como mostrou a Folha, ao mesmo tempo que era contratada na Câmara, ela atuava como personal trainer no Rio de Janeiro. E também tem o caso da Val do Açaí. Então perceba que você não vai encontrar grandes corrupções, não espere corrupções mastodônticas do Bolsonaro. Não, são esses pequenos delitos. O grande problema é que muitas pessoas que apoiam o Bolsonaro, eles olham para esses casos de rachadinha e eles se enxergam. Porque como eles fazem pequenos delitos, assim como o seu tio que faz pequenos delitos cotidianamente, eles olham também para esses casos do Bolsonaro e pensam o seguinte: olha, mas ele faz isso justamente porque ele é honesto. Ele estava ajudando os funcionários, como o Bolsonaro já disse. Ele estava ajudando os bolsonaros e ele precisava fazer esse esquema da rachadinha justamente para sobreviver politicamente, já que ele não tem esquemas com empreiteiras como os governos petistas e os outros políticos corruptos. E você pode estar achando que isso é brincadeira, que eu acabei de dizer que isso é um absurdo, mas não é. Muitos apoiadores de Bolsonaro pensam exatamente isso do presidente da República. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos continuar seguindo em frente com a nossa politização e aguardando sempre. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas vamos ter tranquilidade, vamos ter calma, porque a surpresa vai ser incrível, a novidade do canal que tá para sair. Talvez lá pelo dia 15, mais 1 ou 2 semanas já vai estar pronto e vocês vão adorar essa surpresa.